Então, queridos, eu quero ler no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 10. Eu vou ler até o 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 10. E nessa noite quero falar sobre quebrando o jugo do cativeiro, ou então quebrando o jugo da maldição, amém? Então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 10, diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vindo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Amém? Fecha os teus olhos, Pai querido. Aqui está a tua palavra, que edifica, que consola e que exorta. E eu te peço, Pai, que essa palavra ela venha ser como uma flecha. Ela venha atingir o alvo, que é o nosso coração. E que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo, através desta palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém, e glória a Deus, e aleluia, e glória a Deus, e aleluia. Aleluia, graças a Deus. Jesus estava na sinagoga. A sinagoga é templo, né? Templo é a igreja, como ele está aqui nessa noite. Jesus estava lá só olhando e observando, e ministrando, e trabalhando nos corações e na vida, como ele está aqui nessa noite. Trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração, olhando as nossas necessidades, as nossas dificuldades, né? Para nos ajudar e para nos abençoar. E para quebrar as malignidades, o jugo do inimigo que está no mundo aí colocando nas pessoas, nas vidas. Então, ali naquele lugar, chegou uma mulher que há 18 anos andava curvada, né? Tinha um espírito de enfermidade, tinha uma doença, havia um jugo sobre a vida dela. Então, a mulher andava curvada. Sabe aquela pessoa que tem um peso, que de repente pode se chamar de corcunda às vezes, né? Corcunda. Isso aí é uma doença normal? Então vamos continuar, depois eu falo do normal, não normal. Então aquela mulher andava assim, curvada. Então podemos dizer que essa enfermidade foi causada por um trauma, porque não era normal a pessoa viver, não é normal a pessoa viver encurvada. Então, para mim, se tratava de doença que não era comum. Porque quando sai do normal, não é comum. Eu sempre falei isso para minha esposa. O anormal é maldição. Uma pessoa que nasce com 2 rostos, que nasce com, enfim, com alguma coisa no seu corpo, ao contrário das outras, já sai normal. Tem malignidade, tem maldição aí. Eu aprendi que quando uma criança nasce com uns dedos a mais no pé, na mão, com o pé torto, porque houve rejeição da mãe, a mãe tomou algum remédio, tomou alguma coisa para perder aquela criança, então o inimigo aproveitou a oportunidade para causar aquele tipo de anormalidade numa criança, né, no bebê. Então, para mim é maldição. Eu entendo como aquela mulher estava ali com aquela enfermidade maligna, diabólica, maligna, diabólica, que podemos entender como maldição. Então, ela estava debaixo. Então, eu não conheço o histórico familiar daquela mulher. Eu não conheço, sobre ela nada. Aqui só fala isso, não diz mais nada. Mas o que nós podemos entender que alguns dos seus antepassados provocaram a ira de Deus. Provocaram a ira de Deus. Como eu falei,
quando uma mãe toma um remédio para abordar o filho, né, ele provoca a ira de Deus. Então a criança nasce com defeito, tá? Então tem que quebrar aquela maldição. As duas pessoas têm que quebrar. Aí nesse caso é a mãe. Baixou um pouquinho aqui, filha? É a mãe e a criança quando virar adulta. Os dois. Tá? Quando se trata de rejeição de ventre. Estou saindo do foco. Quando se trata de rejeição de ventre. Experiência pessoal minha. O meu filho Samuel, quando a pastora ficou grávida, eu rejeitei. Eu não aceitei. Não concordava com aquela gravidez. Aí meu filho nasceu, meu bebê nasceu, nosso bebê. Aí, quando ele tinha 1 aninho, um perno longo picou ele bem aqui. Porque quando eu chego do trabalho, em casa, os olhos eram desse tamanho. Sabe? Bom, na hora, eu trabalho com cura interior, com cura e libertação, na hora eu comecei a chorar. Chorei. Apertei ele, peguei ele assim, falei, está quebrado toda a maldição em nome de Jesus. Eu declaro que eu te amo, que você é importante para mim, eu cancelo agora, eu anulo agora. E comecei a falar e declarar. E no outro dia já amanheceu tudo. E até hoje nunca mais, pode picar ele nunca mais. E depois eu tive a humildade, quando ele agora está do ano passado, com 14 anos, cheguei para ele e falei, Samuel, você perdoou, papai? Ele falou, perdoo. Não gosto nem de falar, né, irmão? Mas antes eu chorava muito quando falava sobre isso. No altar, eu testemunhei em outras igrejas, porque eu não tenho medo de falar, não, irmão. Eu falo a verdade. Eu estou aqui para falar, testemunhar que Jesus, ele muda, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele transforma maldições em bênção. Na outra igreja que fui convidado para pregar, eu contei esse testemunho, mas chorei bastante. Eu falava até assim, cadê aquele homem ousado, aquele homem cheio de fé, cheio da graça de Deus, como que pode rejeitar? Eu falava até isso, lá na outra igreja que eu fui ministrar a palavra. Então eu vi aquela situação que me tocou, eu chorei bastante, orei, quebrei as malignidades que havia sido liberada no meu coração, tá? E depois, quando ele ficou com 14 anos, eu conversei com ele sobre esse assunto. E foi quebrado e cancelado em nome de Jesus. Então, tudo tem um histórico, amém? Nada acontece por acaso, ocasionalmente na vida da pessoa, cristão ou não cristão. Nada é coincidência. Tá? Existe um mundo espiritual. Todo ser humano da face da terra tem um inimigo. Todo ser humano, mas nem todos têm um amigo. Mas todos têm um inimigo que quer destruir, que quer roubar, que quer colocar jugo de doença, jugo da enfermidade, quer colocar maldições, malignidade na vida das pessoas. Porque os inimigos dos seres humanos odeiam os seres humanos, porque ele queria ter o que nós temos, nós podemos produzir, nós somos amados de Deus, e eles queriam ser assim, mas não são. Tá? Então, meus queridos, essa mulher, ela tinha os antepassados dela provocaram a ira de Deus, quer dizer, pecaram, porque a saúde de uma pessoa depende dos fatores genéticos, amém? Do lugar em que vivemos e das relações sociais. Então, depende de muita coisa a saúde de uma pessoa. Depende como eu observei aqui, anotei aqui, depende de fatores genéticos, depende do ambiente onde ela vive, ela mora, né? Porque o ambiente influencia, o ambiente contamina. Então, depende do ambiente, depende do lugar também. Né? Se de repente ela morar perto de um lugar assim, tem muita, aquele esgoto, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem esgoto, tem aquela coisa, ela vai pegar doença ali, né? Respiratória, e etc. Então, meus queridos, aquela mulher, ela estava debaixo daquela maldição, porque não é normal uma pessoa viver assim. Não é normal. Uma pessoa andar com 18 anos estava sobre aquela malignidade. Há 18 anos ela sofria daquele mal.
tá? Mas Jesus estava ali para transformar as maldições em bênção. Jesus estava ali para quebrar aquele jugo que há 18 anos assolava a vida daquela mulher. Eu quero dizer que Ele está aqui nessa noite para quebrar o jugo que muitas vezes, né, tem pedido de marchar, tem pedido de caminhar, tem pedido de se relacionar com Deus, porque o jugo ele impede de você, vamos dizer assim, mudar de direção. Eu sempre falo isso na minha casa, mudar de direção. Mudar de direção no sentido que eu quero dizer significa mudar de opinião, mudar de ideia, porque tem pessoa que é obcecada, eu não vou mudar de ideia. Se eu falar que isso aqui é pau, ele é pau. Se eu falar que esse aqui ele é ferro, ele é ferro, ele é bronze, ele é, sabe, queridos. Então, o homem, eu aprendi essa frase que eu vi uma determinada pessoa falar na televisão, essa frase, guardei para sempre para mim. O homem inteligente, ele muda de opinião. O homem inteligente, mas o homem burro não muda. Então, o servo do Senhor, a serva do Senhor, quem tem temor de Deus, ele muda. Amém? Ele pode pensar, diversas vezes eu mudo, todo dia de opinião, constantemente. Eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. Depois de Deus vem me acalenta, eu vou fazer, vou caminhar, sim, eu vou abençoar. Eu não vou mais, não, eu vou. Aí o Espírito de Deus me acalma, eu vou. Então é assim, quando a pessoa tem o temor de Deus, quando o Espírito de Deus flui sobre ela não é mais dona dela. Ela é a vontade de Deus que reina na vida dela. E a vontade de Deus é que você tenha comunhão mesmo, tenha aliança. Não deixa o inimigo dominar e nem controlar a tua vida. Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, queridos, para aquele jugo ser quebrado, para aquela maldição ser cancelada na vida daquela mulher, eu coloquei 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto era que ela estava na sinagoga, no templo. Quer dizer, na igreja, ela não estava no bar, ela não estava numa festa, né? Enfim, ela não estava num lugar de diversão, ela estava na casa do Senhor, na presença de Deus. É aqui que você vai quebrar as suas maldições, é aqui que você vai receber a tua cura plena, a sua libertação, a sua restituição. Não é em outro lugar. Em outro lugar, nós só vamos nos aborrecer, nos entristecer, nos decepcionar, nos frustrar. No primeiro momento é só alegria, sorriso, aquela festa. Quando a pessoa está numa festa, numa alegria, fala alto, conversa alto, sorri, mas no final da festa, no final do evento, da diversão, vai ter uma tristeza. Tem uma música secular muito antiga que fala assim, o piquenique foi bom, mas a volta foi tão triste. Está vendo? Foi bom. Não é assim? Você não vai lá para o parque ecológico, lá, no piquenique, vamos passar o dia todo, vai todo mundo. O Vitinho ia pulando, dançando, e aí todo mundo de mão dada. Chegou lá, se divertiu, mas depois estava todo mundo cansado, estressado, um veio dormindo, outro de repente pode acontecer alguma coisa, um pernilongo picou, alguma coisa, enfim, a ida é boa, a questão é a vida. Mesmíssima coisa, mas aqui na casa do Pai, você chega do jeito e sai transformado, você sai cheio de fé, você sai motivado, você sai alegre, você sai satisfeito, a tua fé sua autoestima vai subir, crescer mais, porque aqui há poder e graça de Deus. Jesus está aqui para te abençoar, Jesus está aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida, restaurar a tua vida plenamente e quebrar todo o jugo do inimigo sobre a tua vida. Então aquela mulher estava num lugar de adoração e você também está no lugar de adoração. Aquela mulher estava buscando a sua cura, aquela mulher estava buscando a transformação da maldição em bênção, ela queria ser abençoada, por isso ela estava ali. Amém? Quando você entrar no templo do Senhor, quero dizer, quando você entrar na igreja, você tem que sempre falar, eu vim aqui para buscar minha cura.
Eu vim aqui para sair diferente. Não sair da forma que eu cheguei. Muitas vezes a gente chega cansado, muitas vezes a gente chega estressado, muitas vezes a gente chega com a cabeça muito cheia devido aos problemas do nosso dia a dia, a situação, a circunstância de vida, a gente sai assim. Mas se nós abrir o nosso coração e deixar o Espírito de Deus falar no nosso coração, deixar Ele falar na nossa mente, no nosso ouvido, nós vamos sair daqui motivado, transformado, curado, liberto, satisfeito, com vontade de voltar de novo. Ele está aqui para isso, para mudar a história da sua vida, para começar a escrever uma nova história a partir de hoje, como Ele fez com aquela mulher. Ali começou uma nova história de vida para ela, e vai começar uma nova história de vida para você. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Você tem que ficar os seus 2 pés na igreja, na casa do Senhor. Você tem que montar uma tenda aqui. Como foi falado aqui, né, da tenda, não foi falado? É domingo, né? Você tem que montar uma tenda e habitar ali, ficar ali, enraizar ali. Enraizar. Né? Os dias do culto é o dia mais importante para a sua vida, porque é o dia que Deus vai te responder, é o dia que Deus vai te alegrar, é o dia que Deus vai te fortalecer, é o dia que Deus vai dar a vitamina para você caminhar, marchar, vencer, prosperar nessa terra dos viventes. Então é um dia especial para você esse dia. Amém? Então, meus queridos, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, conta a história de Zacarias e Isabel. Os 2 eram filhos de sacerdotes. Isabel era filha da descendência de Arão. Os 2 eram levitas. Os 2 eram levitas, sacerdotes. Então, era da descendência de Arão. E Zacarias fazia parte dos sacerdotes do grupo de Abias. Mas eles tinham um problema. Adoradores do Senhor, servos do Senhor, mas não tinham filho. Problema grave, né? Seríssimo. Eles não tinham filho. Ela era estéril. Naquele tempo, a esterilidade era visto como uma maldição. Naquele tempo. Hoje também. Hoje também. É normal. Por que você não se engravida? O que está acontecendo? Eu, quando casei com a pastora, não tinha nem um ano de casado. Alguém falou, não sei para quê, não sei quem veio contar para mim. Não sei se foi minha irmã, se foi algum irmãozinho da igreja. Fulano de tal perguntou, por que a Valéria não está grávida? Já queria que já ficasse grávida, já em 3 meses, 4 meses. Se depender de mim, só daqui a 5 anos. Mas, enfim. Por que ele falou aquilo? Porque, será que ela é estéril? Então está debaixo de maldição. Eu entendi o recado dele. Está debaixo agora, né? Naquela época, não. Na época, não conhecia, não tinha tanto conhecimento, né? O que ele queria dizer? Está debaixo de maldição. Esse casamento não é abençoado. Porque ela não tem filho. Ele é estéril. Então, naquela época era assim, era a pessoa, a mulher, o casal era visto como um amaldiçoado. Por quê? Porque era estéril, não tinha filho. E porque os filhos são a bênção do casal, amém? É confirmação que Deus está nesse casamento. Que Deus está nesse negócio. Mas aí você pode falar assim, mas eu casei com aquele cara assim, 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 assim. Deus está no negócio, Deus colocou você lá para você salvar ele, ganhar ele para Jesus. Você pensa o quê? Que Deus não conhece o amanhã? Que Deus não sabe do amanhã? Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele trabalha enquanto nós dormimos. Antes de nós nos formar, Ele já conhecia o nosso futuro, nossa vida. Então assim, Deus ele prepara todas as coisas. Só que nós temos que entrar no pruminho de Deus, né? E fazer a vontade dele, permanecer firme. Então, Zacarias e Isabel era muito difícil para aquele casal.
de adoradores, de levitas, sacerdote, servo de Deus, né? Homem, a Bíblia fala que ele era temente a Deus, que ele era justo, era íntegro, olha, era servo do Senhor, porém, estéril, esterilidade. Aí eu comecei, né, eu fiquei quase 1 hora ou 2 horas tentando descobrir a genealogia dele, né, tentando descobrir que ele era filho de quem, e ele era filho de Baraquias. Quem foi Baraquias? Baraquias foi um sacerdote. Mataram Baraquias no altar. Está vendo o antepassado dele? Só até aí que falou. Mas eu entendi de Deus que ele vivia aquela esterilidade na vida dele, porque a crença dele, vamos dizer que era só 70%, ele não era 100%. Ele era meio duvidoso. Por isso que o anjo Gabriel apareceu e falou para ele, e anunciou que a mulher, a partir daquele momento, ia se engravidar e ia gerar um filho, daqui um tempo, hein? Ela vai ter um filho e vai se chamar João Batista. Você vai ficar mudo. Para ele crer. Aquilo era para ele crer, ele ficou mudo para ele crer. Porque o coração dele, Deus conhecia e sabia, como conhece o nosso, que havia um pouco de incredulidade. Mas para que aquela maldição fosse quebrada na vida dele, foi necessário fazer aquilo. Você vai ficar mudo, vai ficar calado. Tá? Não vai falar nem que viu, quem nada, vai ficar calado, mudo. Porque eu estou quebrando as maldições na sua vida. Porque, de repente, ele poderia questionar. Eu estou com 60 anos de idade. 60 e poucos anos, minha mulher, a Isabel está com 60 anos, ela já é idosa, já perdeu o costume das mulheres, como que ela vai se engravidar? Não é? Foi assim também com Abraão e Sara. A Sara já era idosa, Abraão estava com 99 anos de idade, a Sara estava com 89 anos de idade, quando o anjo chegou, Abraão, falou com Abraão, e a Sara lá ouvindo, Abraão, por esses tempos, a Sara vai ficar grávida. Sabe o que aconteceu? A Sara deu risada. O que significa aquela risadinha, hein? Né? Quando uma pessoa fala para outro lá e você escuta, o que você vai rir? Não é? É igual a risadinha do Caio. Desculpa, para não falar nome, mas eu falei. Não vou falar o nome da outra pessoa. Nós falamos uma coisa para o Caio. Caio, meu filho, é meu filho, tá? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, tá? Você faz. Acho que você conhece isso aqui. Aí eu falei, tá, esse aí é do meu brother. Esse é do meu brother. O que quer dizer isso? Então eu vou traduzir. Quer dizer, eu não concordo. Não é? Não é? Então, quando a pessoa ri, dá aquela risadinha, significa o quê? Será? Olha, vai vir sua bênção, vai chegar amanhã, hein? Será? Se riu. Então, quando a Sara deu aquela risadinha, né, de canto de boca, o anjo falou, por que você está rindo, Sara? Você não crê, não? Você vai ficar grávida. E ela quis ainda discutir com o anjo. Tem pessoa que é assim, ainda quer questionar, ainda quer justificar, né? Não, eu não dei risada. Mas, gente, com o anjo, se Deus viu, Deus falou, quer discutir com o profeta, se é Deus que está falando, abra o teu coração e receba mesmo a tua bênção em nome de Jesus. Mesmo que para você naquele momento pareça impossível, mas lute contra esse pensamento maligno e fala, é possível, eu tomo posse em nome de Jesus, é possível, eu tomo posse em nome de Jesus, é possível. É assim, irmão, que nós vamos vencer, quebrar essas maldições, muitas vezes da incredulidade. Então com Zacarias foi assim, foi quebrada aquela maldição. E não passou tempo, lá vem a bênção, que era a bênção João Batista, o profeta. Está vendo o que Deus tem preparado? Está vendo o que Deus tem preparado para você? Deus tem uma grande bênção, o profeta. Deus tem uma grande bênção para você, o profeta. Deus tem uma grande bênção para você, o profeta. Aleluia! Então, meus irmãos, né,
aquela maldição ali, quem poderia quebrar, era só o Zacarias, porque o negócio era com ele. Por isso que o anjo apareceu para ele, não apareceu para Isabel. Era só com ele. As maldições, tem maldições que só nós podemos quebrar, individual. Porque a carta aos Romanos, em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: cada um de nós dará conta de si mesmo. Diga, cada um de nós dará conta de si mesmo. Aleluia. Está vendo, meus amados? Cada um de nós. Então não adianta, você querer quebrar as maldições do seu filho, que não vai resolver. Jó tentou fazer isso, não resolveu. Jó foi lá oferecer o sacrifício pelos filhos que pecavam, não era assim? Pode ler no livro de Jó lá. Ele ia lá oferecer sacrifício e tal, perdoa meu filho, perdoa minha filha e tal. Não resolveu. Morreram todos, porque eles provocaram a ira de Deus. Você está orando aqui pelo teu filho, pode orar, não estou dizendo que é errado, pode orar, Senhor, salva, tem misericórdia do meu filho, mas a maldição não vai. E nem vai tirar a ira de Deus. Se a pessoa estiver cometendo e está irando Deus, foi assim com a família de Jó. E Deus não mudou, amém? Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga assim, Deus é hoje, ontem e eternamente. Ele é imutável. Amém? Com seus propósitos, com seus desígnios, Deus é imutável. Então, meu querido, esse foi o primeiro aspecto. Aquela mulher não saiu do templo para viver a cura e as mãos vão ser quebradas na vida dela. Zacarias entrou no templo, e foi quebrado também a maldição na vida dele da esterilidade. Daquela outra era uma doença maligna, diabólica. Dele foi esterilidade, que não era fácil para ele. Para Zacarias, ser um sacerdote, ser um adorador, um servo do Senhor. De repente, se fosse outras pessoas, já tinha desistido, né? Já tinha saído da igreja, né? Já tinha parado de servir a Deus. Não, mas ele ficou desde criança servindo a Deus, desde criança. Já estava com mais de 60 anos, ele não saiu, não largou. Fez igual o Jacó, não larga enquanto não me abençoar. Ele não largou. E as maldições foram quebradas. E ele viveu a bênção, a prosperidade do Senhor. E teve um filho chamado João Batista, o profeta. E o segundo aspecto, irmão, é atender o chamado de Jesus. Muitas vezes nós não gostamos, não queremos atender o chamado de Jesus, mas queremos só que Ele quebre a maldição em nossas vidas. Queremos só receber a cura, queremos só receber a libertação, queremos só receber o milagre, queremos receber só tudo de bom. TDB, né, que fala? TBB? Tudo de bom. TDB. Só queremos receber tudo de bom, né? Tudo que o Senhor tem para mim de melhor pode me dar. E você vai oferecer o que para esse Deus poderoso, soberano nos céus e na terra? Como que você vai agradar esse Deus? Como você vai agradar Ele? Então nós temos que atender, fazer igual Samuel. Aquela mulher atendeu. Quando Jesus falou para aquela mulher ali, falou para ela aqui, olha o que ele falou aqui. E vindo Jesus, chamou a si. Ele chamou ela. Ele chamou. Então, muitas vezes, o Senhor nos chama de madrugada para levantar para orar, nós não vamos. Muitas vezes, o Senhor nos chama, vai lá na igreja, lá adorar o meu nome, vai lá prestar um louvor, ou levar uma oferta de louvor para mim, de adoração. Nós não vamos, retemos, seguramos, endurecemos o coração. E a Bíblia diz, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então vamos fazer a vontade de Deus, vamos atender o chamado de Deus, porque Deus tem coisa boa para você, Deus tem coisa boa para nós. Se aquela mulher não atende o chamado de Jesus ali, quando Jesus chamou ela ia continuar vivendo aquela malignidade, ela ia continuar debaixo daquele jugo, daquele cativeiro ali, ela ia continuar debaixo daquela maldição ali, encurvada, caída, prostrada. Nós temos que atender o chamado de Jesus. Para quê? Para que nós não venhamos ficar debaixo do jugo da finança.